Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 6. E esta é a 13ª mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema Criação versus Evolução, a verdade versus a mentira. Hoje vamos falar sobre os animais na arca de Noé. Como é que coube essa bicharada toda lá dentro, hein? Vamos falar sobre isso essa noite. Todos acharam? Então, o texto sagrado diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos nesse santuário, meu Deus. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já Te bendizemos, já sentimos um regozijo na nossa alma. E agora estamos prontos para ouvir a Tua voz. Estamos prontos para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. Porque nós queremos crescer a cada dia na Tua graça, no Teu conhecimento. Queremos conhecer o Senhor da maneira que o Senhor quer ser conhecido. Queremos conhecer a Tua criação. Queremos conhecer os Teus desígnios. Queremos conhecer tudo nos mínimos detalhes, para que assim o mundo nos considere como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Então fala à igreja nessa noite, fala ao Teu povo, transmite, Senhor, o conhecimento da verdade a cada um dos Teus pequeninos. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como Teu ungido. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade para que eu possa explanar, Senhor, a Tua palavra com verdade. Eu Te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus.
Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a falta de conhecimento faz com que as pessoas elas façam muita confusão quando elas leem esse texto aqui da Bíblia e elas ficam sem entender como é que foi possível Noé colocar tantos animais dentro de uma arca. Se faz muita confusão sobre isso aqui. Eu mesmo, quando eu frequentava uma seita pentecostal, eu também fazia muita confusão, eu confesso para você. Olha, eu não tinha a mínima noção do tamanho dessa arca aqui. Eu não conseguia entender, por mais que eu lesse esse texto, por mais que eu procurasse meditar, eu ficava assim, como é que pode? Como é que coube dentro de uma arca todos os animais da terra? Né? Como é que coube lá dentro toda essa gente aí? E aí eu já chamo a sua atenção para você ver que eu tive que estudar, eu tive que buscar o conhecimento de Deus, para que eu possa hoje estar ensinando à igreja essas verdades aqui. Então a primeira coisa que é de fundamental importância é que você precisa ter uma noção exata do tamanho da arca. Nós falamos alguma coisa no domingo, mas eu quero falar mais alguma coisa hoje. Eu vou pedir inclusive que projete aí aquela imagem que nós projetamos da arca de Noé. Bom, isso aí era a arca. A arca era assim, não tinha beleza arquitetônica, não era como esses navios modernos, esses grandes transatlânticos que nós vemos, né, nas revistas, na televisão, nos jornais, que as pessoas que têm dinheiro usam para fazer os seus cruzeiros marítimos. Não, porque o objetivo de Deus ao mandar fazer a arca não era que Noé colocasse a bicharada lá e levasse para fazer um cruzeiro lá no Caribe. Não era esse. O objetivo de Deus é que essa coisa aí flutuasse, não afundasse nas águas do dilúvio, e mantivesse vivo Noé, os seus filhos, a sua mulher, a mulher dos seus filhos e todos os animais, para darem continuidade, né, à população da terra depois do dilúvio. Então, pegando as dimensões da arca, como nós vimos aqui no domingo, nós podemos dizer, porque isso é um cálculo matemático, que essa arca que você está vendo aí, pode acender as luzes, por favor. Acenda, Ricardo, obrigado. Nós podemos dizer que o volume dessa arca era de aproximadamente 41 mil metros cúbicos. O que é o volume, pastor? É todo o espaço interior da arca. O interior da arca tinha um espaço de 41 mil metros cúbicos. Como é que se calcula os metros cúbicos? Largura, comprimento vezes altura. É isso? Ainda lembro. Então, quando se calcula, você sabe qual é o espaço, né? Qual é o volume dessa área aqui. Então, o volume dessa arca era de aproximadamente 41 mil metros cúbicos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: o que daria para se colocar dentro de um espaço de 41 mil metros cúbicos? Vou dizer para você, por exemplo, para você ter uma ideia do que era o tamanho dessa arca, né? Se você pegasse um prédio, um edifício de 67 andares, com apartamento de 200 metros quadrados cada um, e você saísse separando os apartamentos e fosse armazenando ali dentro, daria. Caberia lá dentro. Um prédio de 67 andares. Você poderia colocar dentro desse volume aí 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos cada uma. Eu falei 3.400 jaulas. Jaulas enormes, imensas, cada uma delas. Eu falei aqui no domingo que daria para se colocar aí dentro dessa arca 3.970 automóveis Corsa, esse Corsa da General Motors. Ou então
Oi. Caberia aí. O Érico está fazendo uma continha ali que daria para colocar 41 milhões de litros lá dentro. Olha, é coisa muito grande. E para você ter uma ideia ainda melhor, daria para se colocar aí dentro 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. 120 mil animais. Como a maioria dos animais que existem no planeta Terra, a maioria é do tamanho de uma ovelha, você já viu que daria muita coisa lá dentro, né? Mas abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, para a gente entender melhor essa mecânica da coisa. Gênesis capítulo 6, versículo 19 e 20. Deus disse para Noé assim: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Preste atenção nesse detalhe. Deus disse: 2 de cada espécie virão a ti. Eles vão vir, Noé, até você. Não é você que vai atrás dele, eles virão até você. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Capítulo 7, versículo 2 e 3. Deus disse: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Depois você lê lá no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, e tem lá a lista do que era animal limpo, do que era animal imundo. Não vamos entrar nesses detalhes agora não. Então veja bem, Noé, irmãos, ele tinha que levar, ele devia levar todos esses animais aqui com ele. Agora observe que Deus disse, vou repetir mais uma vez: Noé, 2 de cada espécie virão a ti. Eles virão a ti. Ora, por que Deus disse que 2 de cada espécie viriam até Noé? Por que Deus falou isso? Vamos raciocinar, por favor. Esses animais iam ser colocados na arca para quê? Para dar continuidade às espécies de animais na face da terra. Ok? Aí eu pergunto: quem é que teria a capacidade de escolher o melhor material genético de cada espécie, para depois do dilúvio começar a reproduzir e disseminar as espécies? Quem é que tem essa capacidade de fazer isso aqui? Deus. Deus, a irmã respondeu certo. Por isso que Deus disse a Noé aqui, ó: 2 de cada espécie virão a ti. Na verdade, Deus está dizendo: Noé, eu trago e você guarda e cuida. Agora quem traz sou eu. Agora depois que eu trouxer, você guarda aí dentro dessa arca e você cuida desses animais que eu trouxer. Amém, irmãos? Olha, Noé não precisou sair feito um louco atrás dos animais. As pessoas às vezes pensam que Noé saiu por lá, né? E aí, olha, eu estou precisando de um casal de elefante. Tem um casal de elefante aí para vender? Eu estou precisando agora de um casal de girafa. Tem que ser 2 de cada espécie. Quem tem um casal de girafa? Eu estou precisando de um casal de leões. Alguém tem um casal de leões para vender? Ah, eu preciso também de um casal de tigres. Quem tem um casal de tigres? Um casal de camelos. Aqueles camelos dromedários. Não foi assim não. Não foi dessa maneira não. Não, Deus disse o quê? Noé, isso aí é trabalho meu. Eu vou trazer para você 2 de cada espécie. Você guarda dentro da arca e cuida desses animais aí para mim. São eles que vão dar continuidade às espécies depois do dilúvio. Amém? Então, a gente vê aqui que foi Deus que escolheu o que é que entraria na arca. E isso mostra, irmãos, como Deus está no controle de todas as coisas.
Nada foge ao controle de Deus. Agora, o que eu acho muito interessante é que Deus falou para Noé que 2 de cada espécie viriam até ele. Agora é uma parte importante. Por favor, preste muita atenção nisso aqui. É preciso que nós entendamos que a palavra hebraica que foi traduzida para a espécie, ela é completamente diferente desta palavra espécie como nós estamos acostumados hoje. É completamente diferente. A palavra que a Bíblia usa aqui nesse texto para espécie, ela significa tipo básico. O tipo básico de cada animal. Então Deus disse assim: Noé, 2 de cada tipo básico virão a ti. Pastor, o que é isso aí? Essa história de tipo básico. Eu vou explicar daqui a pouco. Se você entender isso aqui, você vai perceber que não ia ser necessário uma grande variedade de animais dentro da arca, mas uma pequena variedade apenas. Então, é muito importante que a igreja entenda isso aqui, porque hoje, quando nós falamos de espécie, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Uma grande variedade de animais. Quando nós falamos hoje de espécie, por exemplo, para você entender melhor, quando nós falamos de cães, vem toda uma variedade de cães na nossa mente. Por quê? Porque existe na face da terra milhares e milhares de raças de cães, milhares e milhares de tipos de cães. Existem aos milhares aí na terra. Então, quando se fala de espécie de cães, a gente pensa logo uma infinidade de tipos de cães. Não é isso que a Bíblia está falando aqui, não. A Bíblia está falando de 2 tipos básicos de cada espécie. Não era para vir até Noé. Deus não disse: olha, Noé, virão até você 2 tipos de cada animal. 2 de cada animal. Não. Deus disse: virão até você 2 de cada espécie. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, hoje já se sabe cientificamente que se pegar, por exemplo, um casal de cães, um casal de hienas e um casal de lobos, através da reprodução, né, eles vão se reproduzindo. Você vai cruzando lobo com hiena, hiena com lobo, você vai cruzando o cachorro com a hiena, né, a hiena com o lobo. Através de todo esse tipo de cruzamento, se tem condições de se produzir todos os tipos de cães, de lobos e de hienas que existem hoje no planeta. Só através desses 3 casais. Vai misturando material genético e vai surgindo todas as... Porque quando se fala de cães, existe o pastor alemão, existe o Rottweiler, existe o Fila, existe o Poodle. Isso são espécies, como nós entendemos hoje. Mas não são tipos básicos. São espécies que foram aparecendo de um único tipo básico, que foi se reproduzindo, foi se misturando e foi nascendo outros tipos de cachorro. Amém? Amém, irmãos? Você vê uma coisa. Não precisava, por exemplo, Noé colocar dentro da arca um casal de poodle. Olha, agora vem um casal de pastor alemão. Agora vai lá, traz lá um casal de Rottweiler. Não. Poodle, pastor alemão, Rottweiler são apenas variações de um único tipo básico. Então, quando você entende isso aqui, você vê que esse processo já limitava muito o número de animais que entraria na arca. Não eram 2 de cada tipo de animais, era 2 de cada espécie, 2 de cada tipo básico, 2 de cada. Por exemplo, quem aqui já foi num zoológico? Tem zoológico aqui em Fortaleza? Tem? Um projeto de zoológico? Não. Ok. O zoológico é um projeto de zoológico, mas tem. Quando você vai lá no zoológico, aí você chega lá numa jaula, diz assim: urso das cavernas. Urso das cavernas.
Só que o pessoal do zoológico, eles põem lá uma plaquinha muito interessante, que traz todos os dados científicos daquele urso das cavernas. Eu reservei um para mostrar para vocês. Vamos lá, mostra aí, Rodrigo. Pronto, você conhece como urso das cavernas, tá lá. Mas aí eles põem a plaquinha assim, ó. Qual é a espécie desse urso das cavernas? É o urso Spelaurus. O gênero dele, ursos, da família dos ursidos. Bom, é disso aqui que a Bíblia está se referindo. O Spelaurus é apenas uma espécie que foi gerada do gênero urso. Havia um casal de ursos, esse casal foi gerando filhotes, eles foram se misturando, havendo cruzamento com outros, e foi nascendo várias espécies de urso. O urso da caverna, o urso branco, o urso marrom, o urso panda, e etc, etc, etc. Então é disso aí que a Bíblia se refere aqui, ó. Não está se referindo ao urso Spelaur. Então, obrigado, Rodrigo. O urso das cavernas, esse exemplo aí, é apenas uma variedade de ursos proveniente de um único tipo básico. Irmãos, para você entender isso, quer ver como você vai entender bem fácil? É o caso da população da Terra. O que a Bíblia diz sobre a população da Terra? Abre a tua Bíblia aí, em Atos capítulo 17. Vamos lá. Atos 17, versículo 26. Quando Paulo estava lá em Atenas, na Grécia. Aí ele disse assim: que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quer dizer que de um só casal, Adão e Eva, Deus fez toda a raça humana. Olha, de Adão e Eva, meus irmãos, é que foram surgindo pessoas de pele branca, pessoas de pele morena, pessoas de pele negra, pessoas de pele vermelha. De um único casal, Adão e Eva, foram surgindo pessoas de olhos castanhos, de olhos pretos, de olhos verdes, de olhos azuis, de cabelos lisos, de cabelos encarapiados, tudo de um único casal. Você compreendeu agora? De um único tipo básico foi nascendo todas essas espécies, todos esses tipos de pessoas, né? Que foi o que aconteceu também com os animais. Deus não criou lá no Jardim do Éden pastor alemão, poodle, Rottweiler. Não, Deus criou lá, né? Não sei se uma, duas ou três espécies de cães, e eles foram se cruzando. Esse cruzamento foi fazendo aparecer outras espécies de cães. Amém? Agora, como as pessoas, via de regra, não têm esse conhecimento, elas dizem assim: ó, imagine Noé colocando 1.300.000 espécies de animais dentro da arca, que é o que existe hoje no planeta. Hoje existe no planeta Terra 1.300.000 espécies de animais. Como é que pode? Não entra na cabeça de ninguém. Isso é um absurdo. A Bíblia não é um livro confiável. Esses crentes estão tudo doido. Eles acreditam nisso. Como é que poderia colocar dentro de uma arca com essas dimensões 1.300.000 espécies de animais? Calma. Calma. É verdade. Hoje existe no planeta 1.300.000 espécies de animais. Só que aproximadamente 1 milhão dessas espécies está relacionada com peixes e insetos. 1 milhão está relacionado com peixes e insetos. Duas coisas que não precisavam estar dentro da arca. Não precisava ter peixe, não precisava ter inseto. Graças a Deus que não precisava. Sobra 300.000 espécies. Dessas 300.000 que existem hoje, quando se pega 2 de cada espécie
e 7 de cada animal limpo, isso não chega a 70 mil animais. Não chega a 70 mil animais. Lembre-se que Deus disse: de todo que tem fôlego de vida nas suas narinas. Ou seja, de todos aqueles que respiram como nós, que dependemos do oxigênio. Se cair na água e não respirar, morre. Agora, quando nós pensamos nos animais da terra, esses que têm fôlego de vida na sua narina, que foi o que Deus mandou colocar dentro da arca, tem alguns problemas extremamente sérios aqui. Por exemplo, tem animal doméstico, tem animal selvagem, tem animal carnívoro, tem dinossauro. Olha o problema que está sendo criado aqui. Você já imaginou um dinossauro gigante tendo que entrar dentro da arca? Já imaginou isso? Nós separamos um do dinossauro, Rodrigo? Coloca aí para as pessoas terem ideia de um dinossauro aí. Essa coisinha mimosa que está aqui, ó. Porque colocar um cachorrinho dentro da arca era mole. E colocar um bicho desse, um dinossauro desse aí, imagine. Obrigado, Rodrigo. Aí as pessoas dizem: puxa vida, eu imagino o trabalhão que Noé teve para colocar todos esses animais na arca. Olha o trabalho que deve ter sido. Imagine, de repente vem um dos filhos de Noé correndo de lá: pai, o que foi, meu filho? O papagaio fugiu da arca. Aí corre todo mundo atrás do papagaio, o papagaio voa de um lado, voa para outro, pega o papagaio escapou. Imagina a confusão que seria. Vem o outro filho dele lá, Rodrigo, outro filho, e diz: pai, tem um probleminha lá dentro. Qual o problema, meu filho? O leão está rugindo de fome. Olha, tem logo um casal de ovelha do lado dele. Probleminha básico, né? O leão com fome, rugindo, e ao lado um casal de ovelha. Pense no problema. Você já imaginou Noé tentando colocar um elefante na arca, uma girafa, um hipopótamo? Pastor, o que é hipopótamo? Projeta aí, Rodrigo, vamos ver. Esses animaizinhos aqui, olha lá. Imagina o tigre, olha o tigre lá. Colocar um tigre desse dentro da arca. Um urso. Imagina a dificuldade de colocar aquele rinoceronte. Aquilo é um rinoceronte, né? Não botou o hipopótamo. Tá ali, aquele bichão ali, ó. Lá no zoológico de Recife tem um rinoceronte. É enorme. É muito grande. Imagina colocar o elefante dentro da arca, o dinossauro, como nós vimos ainda há pouco. Baixa aí, Rodrigo. E aquela senhora de pescoço grande, chamada girafa. Já imaginou isso aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o maior problema que Noé deve ter tido, se é que ele teve esse problema, teria sido com as aves. Já imaginou a revoada de árvores, de aves? Aves de tudo quanto é tipo, tudo quanto é espécie revoando. E eu fico imaginando cá com meus botões, seu Noé colocando toda essa bicharada aí dentro da arca, mas colocando nos lugares certos e nas jaulas certas. Não era só colocar lá dentro da arca. Não era só abrir a porta e sobe aí, bota lá dentro, vai lá, cada um prega o seu. Não. Ele tinha que colocar cada animal no lugar certo e na jaula certa. Outra coisa fascinante dessa história aqui é que Noé, meus irmãos, ele teve que ser extremamente sábio para colocar todos esses animais dentro da arca, mas colocar de tal maneira que eles pudessem permanecer vivos durante todo o tempo que durou o dilúvio. Nós vimos aqui nos cultos passados.
Quantos dias durou o dilúvio? 375 dias. Então não era só entrar na arca, era colocar todos eles dentro da arca, de maneira que eles pudessem sobreviver durante todo esse tempo que a arca ficou navegando em cima das águas. 53 semanas, né? Uma outra questão que as pessoas levantam é a seguinte: pastor, naquela época já havia peixe de água doce, peixe de água salgada, e como é que ficou isso aí com o dilúvio? Como é que resolveu essa questão aí? Se o peixe de água doce vai para a água salgada, ele morre. Se o da água doce, né, se o da água salgada vai para a água doce, ele morre também. Como é que se resolveu isso, hein, pastor? Como é que se sai dessa enrascada aí? Explica. É assim que eles fazem aí fora. É assim que os ímpios, os ateus fazem. Vem com essas perguntinhas, tentando colocar o povo de Deus na parede, né? Olha, a pessoa que está do teu lado, está cochilando, dá um catucão assim para ela acordar. Porque nós estamos falando de coisas tão importantes, e a pessoa vem para cá dormir, me poupe, né? Será que a gente vai ter que gritar fogo, fogo, queima Jesus, queima? Aí a pessoa acorda, agora é legal, agora eu acordo. Não, né? Então presta atenção, se a pessoa do lado estiver dando uma cochilada, isso faz: acorda que o dinossauro vem aí. A pessoa, ops. Então como é que é essa questão? Olha só, o rio Amazonas, quando ele deságua as suas águas no oceano, ele forma um bolsão de água doce 70 quilômetros oceano dentro. Quando ele deságua no oceano, durante 70 quilômetros encontra um bolsão de água doce no meio do oceano. Não é interessante isso? O Rio Negro e o Rio Solimões, quando eles se encontram, ele forma o Rio Amazonas. Pois bem, quem já teve a oportunidade de ver o Rio Negro e o Rio Solimões? Eu já tive, eu já vi isso. Você vê que as águas de um e de outro são completamente diferentes. Completamente diferentes, né? Então, a que conclusão a gente chega com isso aqui? Ora, irmãos, amados de Deus, durante o dilúvio, havia, sem dúvida nenhuma, bolsões de águas doces e de água salgada. Como há quando o rio Amazonas deságua no oceano. Então não se misturava, havia aqueles bolsões de água doce, peixe de água doce permanecia ali. Os bolsões de água salgada, peixe de água salgada permanecia lá. Amém? Depois nós vamos ver, nos próximos cultos, que a quantidade de sal que havia no mar, que havia no oceano, antes do dilúvio, era bem inferior à quantidade de sal que há hoje nos oceanos. Bem inferior. A salinidade era completamente diferente. Hoje existe uma quantidade muito grande de sal por causa do dilúvio. O dilúvio que causou isso. Depois eu vou explicar isso para a igreja, viu? Agora, só a título de informação. Bom, agora tem um grande problema, que são os dinossauros. Isso é um problema. Como colocar dinossauros na arca? Olha, infelizmente, pela falta de conhecimento, a maioria do povo de Deus, a maioria daqueles que se dizem cristãos, a maioria daqueles que se dizem evangélicos, eles imaginam que os dinossauros nunca existiram. Não, o dinossauro não existiu. E aqueles que creem que dinossauros existiu, eles imaginam que os dinossauros existiram, mas numa época anterior ao homem. O que vai contrário à Bíblia. Não, a verdade é que os dinossauros e o homem sempre foram contemporâneos. Sempre, 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 sempre. Quando Deus disse para Noé colocar dentro da arca 2 de cada espécie, aí também estavam incluídos os dinossauros. Eu vou falar mais adiante no outro culto sobre os dinossauros. Agora, como se coloca um dinossauro desse dentro da arca, hein? E a porta da arca dava para entrar? Um bichão desse? Como é que iria colocar lá dentro um dinossauro desse? Ah, pastor, contratavam desses guindastes
grandão que tem. Aí pegava o bicho, tirava a parte de cima da arca e colocava o bicho lá dentro. Não. Naquela época não tinha guindaste para fazer isso, meu irmão. Não tinha mesmo, absolutamente não. Então, obrigado, Rodrigo, obrigado. Então, o grande problema que vai deixando as pessoas completamente inculcadas é elas pensarem assim: como é que Noé pôde colocar todos esses animais dentro da arca, inclusive o dinossauro? Como é que pôde isso aí? Eu vou fazer uma pergunta para você, que você já vai logo matar a charada. Você já vai logo entender como é que Noé conseguiu colocar toda essa bicharada aqui dentro da arca. Na sua opinião, Noé colocou dentro da arca animais adultos ou animais filhotes? Raciocina aí, pensa aí. Claro que foram filhotes. Ele colocou filhotes de animais. Por quê, pastor? Porque sempre foi assim que se transportou animais. Ao longo da história da humanidade, sempre que se transportava animais de um lugar para outro, se transportava filhotes. Olha, é assim até os dias de hoje. Até os dias de hoje é esse o método. Por exemplo, quando se quer trazer um animal lá da África para um zoológico aqui no Brasil, o animal que é transportado da África para cá é um filhote, salvo raríssimas exceções. Mas quando vem, o animal vem como filhote. E se transporta o animal como filhote, porque como filhote é muito mais fácil o transporte e é muito mais fácil a adaptação do animal. Que ele chega novinho, ele chega como filhote. Olha, irmãos, um filhote de dinossauro, esse bichão enorme que você via aí, um filhotinho dele quando nascia, tinha 50 centímetros de altura. Dava para 100, pegar o bichinho assim, botar embaixo do braço: bora, rapaz, vamos para dentro da arca, fica aí no teu canto quieto. Um filhote de elefante pesava mais do que um filhote de dinossauro. Era mais pesado do que um filhote de dinossauro, para você ver, né? Então essa coisa de levar animais filhotes é uma questão muito importante. Então o que colocou dentro da arca foram filhotes de cada animal. Não foram os animais adultos não, que não cabia, não tinha nem como entrar, era absolutamente impossível. Tem uma outra questão aqui que as pessoas levantam muito aí fora, que é a questão dos animais selvagens, dos animais carnívoros. Poxa, como é que pode dentro da arca? Imagina um leão daquele se invocando com fome, comia todos os outros animais. Imagina um tigre, olha, devorava o resto. Como é que fica? Como é que foi? Põe aí, Rodrigo, aquela transparência dos animais selvagens, que por sinal são lindos, né? Aquela senhora que está ali em cima é uma onça pintada, bonita, né? Muito linda. Esse senhor aqui, com cara de poucos amigos, é um tigre. E esse aqui é o chamado rei dos animais, o leão. Aí eles perguntam assim: como é que pode? Como é que foi essa coisa, obrigado, Rodrigo, de se colocar animais carnívoros dentro da arca? Vinha a fome, e agora eu fiz uma brincadeirinha, né? Vem lá o filho de Noé: pai, tem um probleminha lá, o leão está rugindo e eu senti que ele está com fome. E tem um casal de ovelha do lado dele, vai comer as ovelhas, né? É isso que as pessoas imaginam. Como é que foi? Como é que fazia? Como é que administrava isso aí? Calma. Vamos à Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Vamos ler os dois. Ok? E disse Deus ainda: eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra,
todas as árvores em que há frutos que dê semente, isso vos será para mantimento. Estava falando com Adão e Eva. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. O que é que Deus está dizendo aqui? Qual é a informação que Deus está transmitindo para a gente aqui? Que todo ser humano, antes do dilúvio, era vegetariano. Não tinha essa coisa, sai uma picanha argentina aí para mim. Viu, irmão Zé Maria? Não tinha essa coisa de sai uma carne de sol no capricho, uma peixada, né, de pargo. Não, não tinha isso aqui não. Todo ser humano era vegetariano. E os animais? Está aqui, ó. Todos eles eram herbívoros. Todos comiam relva, plantas. Tá aqui. O problema, sabe o que é? É que até hoje, irmãos, e isso é ensinado até nas escolas, nas universidades, que os animais têm aquelas duas presas, aqueles dois dentes caninos para rasgar carne. Olha, por isso que eles nasceram com dois dentes caninos aqui, ó. Aquilo Deus já fez para ele ter condições de rasgar carne. Não é isso que se ensina? Não é isso que se diz? Mas isso não é verdade não, querido. Até serve para rasgar carne, mas há tipo de plantas que para rasgar é preciso ter dente canino, senão não rasga. Então quando os animais foram criados com dentes caninos, não foi para rasgar carne, não, foi para rasgar a planta mesmo. Depois é que usou também para carne. Você quer ver uma coisa interessante? Estudos que foram feitos na África, isso é estudo científico, comprovou que todos esses animais, tipo tigre, tipo leão, tipo a onça, quando eles enfrentam uma grande escassez de caça, quando eles não encontram caça, quando há problemas lá na África, sabe o que é que eles fazem? Pastam. Ah, pastor, pera lá. Aí também já é um exagero, pastor. O senhor está dizendo que o leão pasta na África, quando ele não encontra caça e a fome aperta, pasta. O tigre também. A onça também. Aí já é exagero. Ah, é? Hoje na cidade grande eu não sei, que é muito difícil. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Quem cria gato aqui? Quem tem gato ou cachorro em casa? Levanta a mão. Gato ou cachorro? Quando o teu gato ou o teu cachorro está passando mal do estômago por algum motivo, o que é que ele faz? Come planta, come capim. Quando eu morava no sítio, os meus pastores alemães, às vezes minha mulher dizia assim, ó, esse cachorro não tá bem não, tá comendo grama. Já sabia que alguma coisa tinha feito mal a ele, né? Então eles pastam, comem grama, viu? Come planta. Então o que é que isso nos ensina? Que toda a alimentação que Noé precisava colocar dentro da arca eram vegetais e ervas. Noé não precisava colocar lá dentro um frigorífico cheio de pedaços de girafa. Não, isso aqui é para alimentar o seu leão. O seu leão vai se invocar uma hora aí, tem que ter muita carne. Não. Ele só teve que colocar dentro da arca vegetais e erva. Era essa a alimentação. Mas tem mais uma coisa interessante. Vamos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Quando Deus falou para Noé assim: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. Farás ao seu redor
uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Presta atenção aqui agora. Outra coisa muito importante, irmão, é essa engenharia da arca. Ela tinha 3 andares. Tem aquela foto aí, não tem que ser feio, Rodrigo? Oh, legal, mostra aqui. Olha só. A arca tinha 3 andares. O primeiro, o segundo e o terceiro. Aqui em cima tinha uma abertura de meio metro em redor de toda a arca, que era para entrar a luminosidade e respiração, para eles poderem respirar, né? Quando a arca começou a flutuar, devido ao peso dela, devido a todas as dimensões que Deus deu para Noé, o que aconteceu? Isso aí são cálculos de engenharia naval. Isso aí não é achismo, sabe? Isso não é uma teoria, não, isso é cálculo. Qualquer embarcação com essas dimensões, com essa madeira, ao começar a flutuar, os 2 primeiros pisos, os 2 primeiros pavimentos ficavam abaixo da linha da água. Pode acender, por favor. A arca flutuando, os 2 pavimentos, o primeiro e o segundo inferiores, ficavam abaixo da linha d'água. O terceiro estava acima. Como o navio, você não vê o navio no mar? A gente só vê uma parte, né? Mas lá para baixo tem porão, tem uma opção de coisa, né? Que está lá embaixo d'água. O que isso quer dizer, pastor? Qual a importância disso? A importância é como Deus é sábio, né, rapaz? Tudo calculado por Deus, tudo projetado por Deus. Com que finalidade? Se os 2 pavimentos de baixo ficavam abaixo da linha da água, isso significa dizer que esses 2 pavimentos eram frio e escuro. Extremamente frio, extremamente escuro. Não tinha claridade nenhuma que entrasse ali. Aí eu pergunto para a igreja: o que acontece com a gente? O que dá em você quando nós estamos num lugar frio e escuro? Hã? Não é isso que eu quero, não. Eu quero uma coisa mais simples. O que acontece? Você sente o quê? Sono. Frio e escuro. Dá um sono, meu irmão, que você não aguenta. Olha, foi o que aconteceu com os animais que Noé colocou nesses 2 primeiros pavimentos. Eles começaram a entrar num processo de hibernação. O que é um processo de hibernação? É o que acontece com os animais quando eles estão num lugar muito frio. O urso hiberna, né? O que é isso, pastor? Bota o slide aí. E 2 animais hibernando. Olha lá o ursinho, tranquilo e calmo, hibernando, frio. Só que normalmente ele vai para dentro de uma caverna, sabe? Que é escuro e frio. Levanta aí. Ó o seu leão aí dormindo, tranquilão, um sono profundo. Pode acender. Então, qual é a consequência disso? Olha, nessa área de hibernação, os estudos feitos com os animais que hibernam mostram que quando o animal entra num processo de hibernação, ele tem condições de permanecer hibernando durante 18 meses. O urso pode fazer uma refeição bem gostosa, lauta, vai para dentro de uma caverna, hiberna, dorme. Ele pode ficar 18 meses sem comer nada. Nesse processo de hibernação, todo o metabolismo do organismo, isso é com o animal e com o homem também. Se o homem ficar a mesma coisa, altera todo o metabolismo. Há uma diminuição do batimento cardíaco. O batimento cardíaco de um urso, por exemplo, no estado normal dele, é de 30 batimentos por minuto.
Quando ele está hibernando, 3 a 5 batimentos por minuto. Já pensou 3 batimentos por minuto? É um semicoma. Bota a mão no coração do urso aí. Tum. Tum. Eita, bateu de novo. Ressuscitou. 3 batimentos, irmão, por minuto. Isso significa o quê? Quando o animal está hibernando, ele necessita de pouca alimentação. Ele produz poucos resíduos biológicos. O que é que são resíduos biológicos, pastor? Aquilo que de vez em quando dá vontade de gente levantar no banheiro e fazer. Número 1 e número 2. Claro, não tá. E graças a Deus que é assim, né? Já imaginou essa arca fechada e essa bicharada toda fazendo xixi, fazendo cocô? Nem Noé ia aguentar. Noé ia subir no celular e levar mal, não, mas eu desisto. Me suicido. Não dá para aguentar, né? E quando o animal está hibernando, ele entra num processo extremamente lento de desenvolvimento. Não é fantástico essas coisas aqui? Absolutamente fantástico. Então, irmãos, nesse estado de hibernação, quase não haveria necessidade de se alimentar os animais. Viu? E Noé deve ter escolhido a turma que ia ficar lá embaixo, né? Essa turma aqui é mais comilona, é mais trabalhosa. Bota lá para baixo que eles vão hibernar, viu? Pastor, e depois que toda essa bicharada saiu da arca, como é que aconteceu? Bom, depois do dilúvio, o que aconteceu foi uma retomada da diversidade naturalmente, normalmente. Por quê? Quando Deus criou os animais, quando tudo começou, então foi havendo, através dos cruzamentos das espécies, uma diversificação de animais sobre a face da terra, até o dilúvio. Até o dilúvio. Após o dilúvio, esse mesmo processo teve início, até essa diversidade toda que nós temos hoje no planeta. Começou tudo de novo. Como eu disse, se pegar um casal de cães, um casal de hienas e um casal de lobos e deixar eles juntos, eles vão se cruzando e vai surgir todos os tipos de cães, de hienas e de lobo que existe hoje no planeta. Só através desses 3 casais. Começou a acontecer a mesma coisa. Então, o que nós estamos vendo, meu irmão, é que cientificamente falando, Noé não teria absolutamente nenhum problema em colocar todos esses animais na arca e, mais do que isso, mantê-los vivos. Cientificamente não teria problema nenhum. Absolutamente possível dentro da ciência. Amém? E depois, pastor, e é interessante, né? Vem aí Gênesis capítulo 9. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Gênesis 9. Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 3. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Quer dizer que antes do dilúvio, o homem e os animais conviviam harmoniosamente. Não tinha essa coisa do leão contra o homem. Um lauto jantar e comeu o homem. Não havia isso. Eles conviviam harmoniosamente. Depois do dilúvio, a coisa já mudou de figura. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimentos. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aí mudou. O homem se tornou carnívoro, os animais também.
já não havia mais uma convivência harmoniosa. E aí você vê o que foi o pecado, né? Que destruição o pecado causou. Por isso, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, que ele fizer novos céus e nova terra, tudo volta a ser como era antes do dilúvio. Nós já mostramos aqui, né? Os animais pastando, até a serpente comendo pó, jamais vai picar um homem nem um animal. Então, para a gente terminar, eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que foi feito por Noé foi feito com planejamento. Noé planejou tudo com muita eficiência. Noé cuidou de todos os animais que Deus colocou na responsabilidade dele com toda a diligência. Olha, se não fosse o cuidado de Noé, não existiria hoje nenhum animal na face da terra. Se Noé não fosse o homem diligente que foi, o homem zeloso, o homem cuidadoso, o homem que foi ao extremo do sacrifício para fazer o que Deus determinou, não existiria hoje na face da terra nenhum tipo de animal. Já imaginou você ir fazer uma visita ao zoológico e chega lá um zoológico sem animais? Não tem animal nenhum. E aquela jaula ali? Naquela jaula você vai poder ver um maravilhoso pé de tomate. Ah, legal. E naquela outra não? Ali tem um pé de jabuticaba. Era isso que ia ver no zoológico, não ia ter animal. Então, Noé foi extremamente zeloso ao fazer tudo aquilo que Deus propôs a ele que fizesse. E como eu anseio, meu irmão, que cada um de vocês tenha esse mesmo zelo, tenha esse mesmo sacrifício por aquilo que Deus propôs para a tua vida. Como eu anseio ver o povo dessa igreja tendo zelo pela obra de Deus, ver os ministros dessa igreja tendo zelo pela obra de Deus. Eu ontem à noite, cadê o Rodrigo? Está aqui. Chamei o Rodrigo. Rodrigo, vem cá. Aí mostrei no computador. Olha o que meu filho mandou para mim. Ele foi para o Rio, né? Coisa de jovem, adolescentes, sem muita coisa na cabeça. Assisti a final do Campeonato Carioca, Flamengo e Botafogo. Aí foram os dois, Rafael e o Renan. Arranjaram avião da aeronáutica de graça, conseguiram tudo, e chegaram lá. Aí lá se juntaram com os primos, e o primo tem uns amigos que trabalham no Maracanã dia de jogo. Um tem um buffet que serve no camarote VIP. E eles foram. E eles filmaram tudo. O jogo começou 4 horas da tarde. 10 horas eles estavam entrando no Maracanã, 10 horas da manhã. Para um jogo 4 da tarde, viu? Só que ficaram num camarote VIP. Ar-condicionado, TV Sky, todos os canais da Sky, comendo do bom, comendo do melhor. Mas o que eu mostrei de interessante para o Rodrigo foi o seguinte: eles foram documentando tudo que estava acontecendo no estádio. Aí filmaram o estádio vazio. Aí a gente sabia a hora. Daqui a pouco, 1h da tarde. Aí entram os chefes de torcida. Aí eles têm direito de entrar 1h da tarde para colocar aquelas faixas que eles colocam no alambrado. Você vê a imagem do Maracanã e está lá: raça rubro-negra, urubuzada, lá não sei o quê. Olha, a turma chega 1h da tarde para poder colocar aquilo preso na grade, enfeitando o estádio. E eu falei para ele: Rodrigo, se o povo de Deus tivesse essa diligência, hein? Se os ministros tivessem essa diligência, aqui a gente pede para chegar meia hora antes, os ministros. Você não imagina a dor de cabeça que é pedir para a pessoa chegar meia hora antes na igreja. Ah, mas não dá. Olha, eu moro longe. Olha, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. O pessoal ímpio chega 3 horas antes de um jogo para enfeitar o estádio. 1 da tarde. 1h30, abertos os portões do estádio. Começa a entrar povo nas cadeiras, nas arquibancadas. 1h30 da tarde, não foi? Eu digo: olha só, 1h30. Olha, a multidão já está entrando.
para um jogo que vai ser realizado 4 horas. 2 horas, 2h30, o estádio já estava lotado. Absolutamente lotado. 2 horas antes do jogo. Será que isso não fala alguma coisa conosco? Será que essa gente incrédula tem mais amor pelo esporte, tem mais amor pelo futebol, tem mais amor por um clube do que o amor que nós temos para com Deus, com a sua igreja? O que faz uma pessoa sair de Manaus para o Rio de Janeiro para assistir um jogo? Ontem na TV a cabo passou um documentário na Sport TV, aí mostrando o amor que as pessoas têm pelos clubes, né, a paixão. Aí mostrou em Natal, Rio Grande do Norte, uma senhora torcedora mostrou daqui também, de Fortaleza, mostrou um torcedor de Fortaleza, mostrou no Ceará, aí mostrou uma senhora torcedora do ABC. Aí ela disse: aonde o ABC vai, eu vou. Se bem que ele não vai em muito lugar não, né, mas tudo bem. Mas vai lá que seja, né? Aonde foi, eu vou. Aí o rapaz: quer dizer que a senhora tem muito amor pelo ABC? Tenho. Aí deixa eu mostrar uma coisa pro senhor. O ABC não estava construindo o estádio, o Frasqueirão, bem pertinho da minha que estava. Venha ver aqui. Olha o banheiro da minha casa. O banheiro desabou o teto. A parede toda engembrada. Ela disse: olha, eu já tinha comprado o cimento, eu já tinha comprado a cerâmica, mas aí o ABC estava em dificuldade. Eu vi o presidente falando no rádio, a construção do estádio. Peguei todo o cimento, toda a cerâmica e doei para o clube. Daqui a mais uns 2 anos eu faço. Que amor, hein? Que amor! E essas coisas me deixam, sabe, às vezes com minhoca na minha cabeça. Por que eu não vejo o povo de Deus ter esse amor pela causa de Deus? Por que eu não vejo o povo de Deus ter essa paixão, ter esse zelo, ter essa diligência em prol daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas? Esse é mais uma das lições que Deus nos dá através dessa história de Noé, através dessa história do dilúvio. Amém? Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento ao alto, eleva o teu pensamento a Deus.